Falei-te sem querer de coisas belas, como quem abre janelas para lá do horizonte. E tu, sem saber lá tricotar, um romance de palavras sem certezas nem futuro. E tu, sonhavas no areal com um jardim de poetas superiores e verticais que em rigor nunca existiu. E tu, como se fosse há 20 anos, subiste ao alto das rochas, lá onde pousam as gaivotas, subiste ao alto das dunas, onde o vento te possuiu. Cresceu-te no peito um mar de prata, como se eu fosse alguma vez exemplo, como se eu fosse acaso alguma vez na vida a perfeição. Mas quando te contei coisas de mim, daquelas coisas grandes cá de dentro, caíste em ti no sonho do jardim e fiz-te então, amiga, esta canção. Ainda sonhas no areal com um jardim de poetas superiores e verticais que em rigor nunca existiu. E tu, como se fosse há 20 anos, sobes ao alto das rochas, lá onde pousam as gaivotas, sobes ao alto das dunas, onde o vento cresceu-te no peito um mar de prata, como se eu fosse alguma vez exemplo, como se acaso eu fosse alguma vez na vida a perfeição. Mas quando te contei coisas de mim, daquelas coisas grandes cá de dentro, caíste em ti do sonho e do jardim e fiz-te então, amiga, esta canção. Renda-se. Deixe-se fascinar e encantar. Apaixone-se. Amantes da poesia. Com a poesia e a literatura no seu expoente mais elevado, elevando corações, espíritos sonhadores e aventureiros. Amantes da poesia. Aos domingos depois das 19 horas. Pela mão de Maria Isabel Rodrigues. A dar voz aos poetas de cá e de lá. E ainda a rubrica Passa a Palavra, com o escritor Baltasar Sete Sóis.
que o silêncio me sufoca e amordaça. Calado estou, calado ficarei, pois que a língua que falo é de outra raça. Palavras consumidas se acumulam, se repressam, cisterna de águas mortas, ácidas mágoas em limos transformadas, vaza de fundo em que há raízes tortas. Não direi que nem sequer o esforço de as dizer merecem. Palavras que não digam quanto sei, neste retiro em que não me conhecem. Nem só lodos se arrastam, nem só lamas, nem só animais boiam. Mortos, medos, túrgidos, frutos em cachos se entrelaçam. No negro poço, de onde sobem dedos, só direi, crispadamente, recolhido e mudo, que quem se cala, quando me calei, não poderá morrer sem dizer tudo. José Saramago. Olá a todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Este é mais um programa Amantes da Poesia. E é a emissão para o dia 21 de novembro de 2021. José Saramago será o homenageado desta noite. Ele está vivo e entre nós. Vamos comemorar e festejar o seu centenário. Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que parecem ficar suspensos sobre o fluir inexorável do tempo. José Saramago. Continuamos aqui, sempre aos domingos, entre as 19 e as 21 horas, a dar voz aos poetas, a homenageá-los e a divulgar novos autores. Mais um encontro entre as 19 e as 21 horas, aqui na nossa rádio de eleição, Popular FM, a rádio da música portuguesa e de expressão portuguesa.
E mais uma vez, muito boa noite. Sou a Maria Isabel Rodrigues e está na sintonia certa, é 90.9, e também estamos a transmitir para todo o mundo em popularfm.com. Vamos contar também com a habitual rúbrica Passa a Palavra, de autoria de Baltazar Sedeções. Esperamos por todos vós aqui no sítio do costume e neste horário sempre habitual. Desejamos um grande serão. Oculta consciência de não ser, ou de ser num estar que me transcende, numa rede de presenças e ausências, numa fuga para o ponto de partida, um perto que é tão longe, um longe aqui, uma ânsia de estar e de temer, a semente que de ser se surpreende, as pedras que repetem as carências da onda sempre nova e repetida, que neste espaço curvo vem de ti. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender y tú dirás, abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si... Abraça-me na voz e no saxofone de Gonçalo Ferreira. Um abraço extensivo para todos aqueles que já estão a interagir connosco através do grupo Amantes da Poesia, também através da página e também no Facebook da Popular FM. Um abraço para todos. Sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien y tú dirás, abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer, abrázame. Tome-se um poeta não cansado,
Uma nuvem de sonho e uma flor, 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve e se reforce, que um amor de poeta assim requer. José Saramago, em Os Poemas Possíveis, 1966. Só a 16 de novembro de 2022, uma centena de escolas do ensino secundário promoverão a leitura em simultâneo de páginas dos romances Memorial do Convento e O Ano da Morte, de Ricardo Reis. No próximo ano, neste dia, será plantada a 100ª oliveira na Azinhaga. José Saramago, 1922-2010. Saramago foi um importante escritor português, destacou-se como romancista, teatrólogo, poeta e contista. Recebeu o Prémio Nobel de Literatura e o Prémio de Camões. José Saramago nasceu em Azinhaga de Ribatejo, no concelho de Golgã, distrito de Santarém, em Portugal, no dia 16 de novembro de 1922. Filho de camponeses, com 2 anos de idade, mudou-se com a família para Lisboa. A formação de José Saramago. Estudou em escola técnica, onde concluiu o curso de serralheiro mecânico.
Trabalhou como serralheiro, foi funcionário público na área da saúde e da previdência social. Autodidata, adquiriu grande cultura na literatura, filosofia e história. Carreira literária. José Saramago estreou na literatura com o romance Terra do Pecado. Em 1947, foi diretor literário de uma editora jornalista e tradutor. Colaborou com vários jornais e revistas, entre eles o Diário de Lisboa, a Capital e a Seara Nova, onde exerceu a função de cronista. A sua trajetória literária passou por várias fases. A primeira foi marcada pela poesia, com os poemas Possíveis, em 1966, e provavelmente Alegria, em 1970, e pela crónica Deste Mundo e do Outro, 1971. A partir do final dos anos 70, dedicou-se ao teatro. Escreveu A Noite, 1979, peça que tem como cenário uma redação de um jornal na noite de 24 para 25 de abril de 1974. A peça recebeu o prémio da Associação de Críticos Portugueses. A ficção de Saramago começou com o romance Manual de Pintura e Caligrafia, 1976. Publicou 2 volumes de contos, Objeto, Quase, 1978, e Poética dos 5 Sentidos, 1979. Como romancista, o autor se consagrou ao receber o prémio Cidade de Lisboa, com Levantando do Chão, 1980, que se tornou best-seller internacional. José Saramago desenvolveu uma espécie de heterocismo fantástico, onde a sua imaginação aliava a um ilimitado amor à vida, em cada minúcia da verdade humana, ao longo do tempo, reelabora fatos da vida, da história, da sua terra, como nas obras. Memorial do Convento, em 1982, O Ano da Morte, de Ricardo Reis, 1984, Prémio do Pen Club Português, Prémio da Crítica, Prémio Dom Dinis e Prémio do Jornal Independente. A Jangada de Pedra, 1988, História do Cerco de Lisboa, 1989. José Saramago pertenceu à primeira direção da Associação Portuguesa de Escritores. Foi presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Autores entre 1985 e 1994. O escritor publicou um título no campo da literatura infanto-juvenil, A Maior Flor do Mundo, 2001, livro escrito em parceria com o ilustrador João Caetano, que recebeu o Prémio Nacional de Ilustração. José Saramago faleceu em Tias, Espanha, no dia 18 de junho de 2010. Prémios: Comendador da Ordem Militar de Santiago de Espanha, 1985, Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras Francesas, 1991. Prémio Camões, 1995, Prémio Nobel de Literatura em 1998. Doutor Honoris Causa 2004 pela Universidade de Coimbra. Vamos hoje homenagear, festejar o centenário de José Saramago. E mais uma vez dar-vos as boas-vindas e
desejando também e fazendo votos para que este serão de comemoração, digamos assim, a este grande escritor, grande poeta, José Saramago. Lendas do Fado é uma celebração do fado de hoje e de sempre. Dia 27 de novembro às 21h30 no Coliseu dos Recreios. Dia em que se assinala o 10º aniversário da elevação do fado a Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. Alexandra, António Pinto Basto, João Braga, Lenita Gentil, Maria Armanda, Maria da Fé, Paulo de Carvalho, Rodrigo. Apresentação Júlio Isidro. Lendas do Fado, Coliseu dos Recreios, 27 de novembro às 21h30. Fique atento às emissões da Popular FM. Vamos ter convites para lhe oferecer. Preciso remodelar a minha casa. O Espanhol! Quem? Não é quem! O Espanhol! É uma empresa com projetos inovadores na área da construção que efetua todo o tipo de serviços para particulares, empresas, grandes superfícies, entidades bancárias, estádios de futebol e um vasto leque de clientes de todos os setores. Consulta os orçamentos. São grátis. O Espanhol. Rua José Régio, lote 62, terceiro esquerdo, Pinhal Novo. Telemóvel 933 370 904. 939-542-726 ou 210-868-328. O Espanhol! As mais belas canções da lusofonia, com participação da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras. 15 de dezembro, no Campo Pequeno. Paulo Flores, Nancy Vieira, Cuca Roseta, Rita Guerra, Karina Gomes, entre tantos outros. Juntos, para promover a cultura e a música de língua portuguesa. Renda-se. Deixe-se fascinar e encantar. Apaixone-se. Amantes da poesia. Com a poesia e a literatura no seu expoente mais elevado, elevando corações e espíritos sonhadores e aventureiros. Amantes da poesia. Aos domingos depois das 19 horas. Pela mão de Maria Isabel Rodrigues. A dar voz aos poetas de cá e de lá. E ainda a rubrica Passa Palavra, com o escritor Baltazar Sete Sóis. (19h30) e ao som deste fantástico violino, que tal? Muito boa noite, mais uma vez, e mais uma vez também as boas-vindas para todos aqueles que já estão na sintonia desde o início e também para todos os amantes da poesia que vão chegando e vão estando também ligadinhos connosco no grupo e na página Amantes da Poesia. E agora vamos à nossa, vossa
rúbrica Passa a Palavra, isto é, nossa e vossa, porque é de todos, mas ela é de autoria do escritor Baltasar Sede-Sóis. E vamos já conversar com Baltasar Sede-Sóis. Estou sim, muito boa noite. Olá, muito boa noite, Isabel, boa noite a todos os amantes da poesia, é um gosto estar aqui novamente convosco. Como é que estás, Isabel? Estou um bocadinho estou um bocadinho acelerada. É. E tu, estás bem? Eu não te estou a ouvir muito bem. Não me estás a ouvir bem? E agora? Está melhor? Agora, estás a ouvir melhor agora? Agora está melhor. Foste para a janela? Não, estou... Eu sei que andas num cruzeiro, portanto... Exato, é isso. E deves ter um pouco... Deve haver pouca rede, não é? É isso. Tu é só passear, como é que é? É sempre a passear. E de resto está tudo bem, a família, tudo? Está tudo bem, obrigado, Isabel. Tudo bem. Ótimo. Olha, estavas muito melhor ali na minha frente ou aqui ao meu lado. Mas pronto. Pois era. Mas pronto, mas é por uma boa causa. Exatamente. E hoje temos aqui o grande Saramago, não é? E cá estás com o nosso, exatamente, para comemorar também o nosso grande Saramago, não é? Que ainda não fez 100 anos, não é? Mas já começaram as comemorações centenárias do grande José Saramago. E o que é que nos trazes hoje na tua rúbrica? Eu disse nossa e vossa, claro que ela é de todos nós, não é? Porque tu ofereces ao mundo a tua rúbrica Passa a Palavra. Olha, trago precisamente um poema de Saramago, mas não queria deixar não queria perder a oportunidade de expressar aqui a minha gratidão para com José Saramago e para com aquilo que ele nos deixou. Deixou-nos um legado de facto importantíssimo. E o Saramago é alguém que nos deve fazer refletir sobre aquilo que nós queremos enquanto povo e na forma como tratamos os nossos. Infelizmente, julgo que para a maioria dos portugueses, José Saramago só passou a pertencer ao mapa dos ilustres a partir do momento em que ganhou o Nobel. Exato. Até aí, por força das suas convicções religiosas num país profundamente católico, a sua obra e a sua forma de estar na vida não foi muito bem aceita, nem pela sociedade em geral, nem pelos políticos da época. É importante... Mas ele esteve-se borrifando para as opiniões, não é? Não tanto, Isabel, não tanto, e a prova disso é que se sentiu compelido a ir viver para outro país, porque de facto não se sentia aceito nem amado no seu país de origem. O que é uma pena, porque independentemente daquilo que é a nossa fé, devemos sempre ter a capacidade e a abertura de aceitar que os outros pensem diferentes. De aceitar e de respeitar, não é verdade? Exatamente, que os outros tenham em si também a ausência dessa fé, que também é tão legítima como qualquer outra coisa. E por isso deixo aqui a minha palavra de facto que nós devemos refletir. Quando me dizem que José Saramago talvez não devesse ser ensinado nas escolas, posso concordar em certa forma, em certa medida com essa opinião, mas importa não esquecer que a escrita é uma forma de arte tão livre como é a pintura, a música, a representação, e portanto devemos também muitas vezes aceitar a ausência daquilo que são as regras gramaticais e deixar que a arte flua em cada um dos seus construtores de uma forma totalmente livre. E portanto podemos ou não concordar, mas a mestria da sua obra não se define com ter mais ou menos pontuação, mais ou menos vírgulas, mas acima de tudo com aquilo que ele tinha para nos deixar. E sem mais demoras... E a verdade é que ele nos deixou obras eternas. Sem dúvida alguma. Eu li provavelmente já mais de metade e de grande valor da obra de Saramago. Não li toda ainda, porque fui deixando alguns livros para ler mais tarde, mas li vários livros, como Todos os Nomes, A Jangada de Pedra, O Evangelho segundo Jesus Cristo, O Ensaio sobre a Cegueira,
Deste Mundo e do Outro, A Bagagem do Viajante, muitos livros de Saramago, e posso garantir-vos que se alguém lhe atribuiu o Nobel, é porque de facto a sua obra é porque de facto enorme. ele mereceu, não é? E sem dúvida. Isso mesmo. E há uma coisa que temos que ter em atenção, mesmo sendo português, se ele dependesse de nós para ganhar o Nobel, provavelmente nunca o teria ganho. Portanto, importa refletir sobre isto. E agora, então, queria partilhar convosco o poema de Saramago, que diz assim: do novelo emaranhado da memória, da escuridão dos nós cegos, puxo um fio que me aparece solto. Devagar o liberto, de medo que se desfaça entre os dedos. É um fio longo, verde e azul, com cheiro de limos, e tem a macieza quente do lodo vivo. É um rio. Corre-me nas mãos agora molhadas. Toda a água me passa entre as palmas abertas, e de repente não sei se as águas nascem de mim ou para mim fluem. Continuo a puxar. Já não há memórias apenas, mas o próprio corpo do rio. Sobre a minha pele navegam barcos, e sou também os barcos e o céu que os cobre aos altos sopros que vagarosamente deslizam sobre a película luminosa dos olhos. Nadam peixes no sangue e oscilam entre duas águas como os apelos imprecisos da memória. Sinto a força dos braços e a vara que os prolonga. Ao fundo do rio e de mim, desce como um lento e firme pulsar do coração. Agora, o céu está mais perto e mudou de cor. É todo ele verde e sonoro porque de ramo em ramo acorda o canto das aves. E quando no largo espaço o barco se detém, o meu corpo despido brilha debaixo do sol, entre o esplendor maior que acende a superfície das águas. Aí se fundem, numa só verdade, as lembranças confusas da memória e o vulto subitamente anunciado do futuro. Uma ave, sem nome, desce de onde não sei, e vai pousar calada sobre a proa rigorosa do barco. Imóvel, espero que toda a água se banhe de azul e que as aves digam nos ramos, porque são altos os sopros e as rumorosas as suas folhas. Então, corpo de barco e de rio, na dimensão do homem, sigo adiante para o fulvo remanso que as espadas verticais circundam. Aí, 3 palmos, enterrarei a minha vara até à pedra viva. Haverá o grande silêncio primordial, quando as mãos se juntarem às mãos. Depois, saberei tudo. José Saramago. Bravo. Muito obrigado. Divinalmente declamado. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns para Saramago. Parabéns para ti, Baltazar Sete Sóis. Muito obrigada por este grandioso momento que nos proporcionaste a todos. Eu é que agradeço, desejo-te um ótimo programa, deixo um beijinho enorme para ti e para todos os amigos e amantes da poesia, um enorme e apertado abraço também, e até de hoje a 8 dias. Até de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Espero que de hoje a 8 dias possas sentar-te aqui nesta cadeira, porque é a minha vez de ir passear o fim de semana. Vais-me fazer um cruzeiro. Está bem? Um beijinho enorme, bom programa. Muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade e pela alma com que declamaste este poema de Saramago. Foi profundo. Obrigada, parabéns. Obrigado, Isabel. Um beijinho enorme. Muito obrigada. Um beijinho grande, extensivo também para toda a tua família. Obrigada. Muito obrigado, um abraço. Obrigado. Com licença. (19h41) e foi de facto um momento fantástico este que Baltazar Sete Sóis nos proporcionou com as palavras de José Saramago declamadas na voz de Baltazar Sete Sóis.
breve selete de poemas do escritor português José Saramago. Em violino fado, ponho as mãos no teu corpo musical, onde esperam os sons adormecidos. Em silêncio começo, que pressente a brusca irrupção do tom real. E quando a alma, ascendendo, canta ao percorrer as escalas dos sentidos. Não mente a alma, nem o corpo mente. Não é por culpa nossa se a garganta enrouquece e se cala de repente, em cruas dissonâncias, em rangidos exasperantes de acorde errado. Se no silêncio em que a canção esmorece, outro tom se insinua, recordado, não tarda que se extinga, emudece, não se consente, em violino fado. José Saramago. Os poemas possíveis. 3ª edição, Lisboa, e do Trigal, Caminho, 1981. José Saramago deixou-nos, de facto, uma obra gigante. Terra do Pecado, 1947. Os Poemas Possíveis, 1966. Provavelmente Alegria, 1970. Deste Mundo e do Outro, 1971. A Bagagem do Viajante, 1973. O Ano de 1973-1975. Os Apontamentos, 1976. Manual de Pintura e Caligrafia, 1977. Objeto Quase, 1978. Poética dos 5 Sentidos, 1979. A Noite, 1979. Levantado do Chão, 1980. Viagem a Portugal, 1981. Memorial do Convento, 1982. O Ano da Morte de Ricardo Reis, 1984. A Jangada de Pedra, 1986. A Segunda Vida de Francisco de Assis, 1987. História do Cerco de Lisboa, 1989. O Evangelho segundo Jesus Cristo, 1991. A Caverna, em 2000. O Homem Duplicado, 2002. As Pequenas Memórias, 2006. O Caderno, 2009. Caim, 2009. Estas, as obras maravilhosas, divinais, que José Saramago nos deixou. Obrigada, José Saramago. Vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo. Voltamos já. Até já.
Já abriu em Alcochete Nova China, um espaço com 2.500 metros quadrados junto do Pingo Doce, em Alcochete. Nova China, uma vasta gama de produtos para o seu lar, acessórios para animais, higiene pessoal, ferramentas, acessórios de cozinha, roupa, sapatos, beleza, brinquedos. Nova China. Visite em Alcochete, aberto todos os dias das 9 da manhã às 8h30 da noite. Nova China já abriu. Na região de Setúbal, todos os dias acontecem eventos das mais variadas temáticas e tudo é notícia em adn-agenciadenoticias.com e na Popular FM. O espetáculo O Barbeiro de Sevilha está a chegar a Portugal. 25 de novembro, Campo Pequeno. 26 de novembro, Centro de Artes de Águeda. Pelas mãos da companhia Estúdio Lírico de Madrid. Acompanhada pela Orquestra Ópera del Mediterrâneo. O Barbeiro de Sevilha. Isto é ópera. Com o apoio da Popular FM. Sem saber já não te entrego. Nova vida comecei, outra mulher me tornei.
Renda-se. Deixe-se fascinar e encantar. Apaixone-se. Amante da poesia. Com a poesia e a literatura no seu expoente mais elevado, elevando corações e espíritos sonhadores e aventureiros. Amantes da poesia. Aos domingos depois das 19 horas. Pela mão de Maria Isabel Rodrigues. A dar voz aos poetas de cá e de lá. E ainda a rubrica Passa Palavra, com o escritor Baltazar Sete Soares. Não me peçam razões, que não as tenho, ou darei quantas queiram. Bem sabemos que razões são palavras, todas nascem da mansa hipocrisia que aprendemos. Não me peçam razões porque se entenda a força de maré que me enche o peito, este estar mal no mundo e nesta lei, não fiz a lei e o mundo não aceito. Não me peçam razões ou que as desculpe, deste modo de amar e destruir. Quando a noite é demais, é que amanhece a cor da primavera que há de vir. Então, segunda fica sexta, terça fica sexta. Nos separam das 20 horas e já sabem, na segunda hora vamos abrir a linha que nos liga, o 21-238-7219. Homenageie connosco José Saramago. Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter. Ter deve ser a pior maneira de gostar. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. José Saramago. Quer também, de alguma forma, homenagear, parabenizar José Saramago?
vamos abrir as linhas logo após o sinal horário das 20 horas. Para também você que está desse lado, você que nos acompanha e que está na nossa sintonia e que é amante da poesia, poderá ligar-nos 21-238-7219. José Saramago deixou-nos umas frases que nos faz refletir, que nos faz pensar. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Esta é uma das que eu gosto. Se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram-no de carne e sangra todo o dia. Do teu, eu sei que essa coisa rara aumenta, desassossega, mas para quando o teu tempo é o meu. Mãe, canta com vaidade, porque já tenho idade para saber que em verdade 8 horas. Construções Costa e Nicolau. Obras públicas e particulares. Venda de tintas para interior e exterior da marca Sotinco. Construções Costa e Nicolau. Rua Manuel Veríssimo da Silva, loja 4, Pinhal Novo. E loja 2, Sotinco. Contactos 212-362-511 e 212-387-850. Construções Costa e Nicolau. Distinguida como PME da Excelência 2017. Autogêmeos.pt. Automóveis novos, seminovos e usados. Centro de colisão, pintura, bate-chapa, serviço de mecânica e pneus. Oficinas próprias. A melhor equipa. Rapidez e eficiência. De segunda a sábado, das 8h30 às 18h30. Bem-estar dos clientes. www.autogêmeos.pt. Vasta rede de parceiros com elevada experiência no ramo automóvel. Contacte-nos 212-132-054 ou 915-773-051. Estamos na Zona Industrial da Baixa da Banheira. O stand fica em Santo António. www.autogêmeos.pt. Visite-nos.
Olá, eu sou a Susana Roldão e estou aqui para lhe falar de Ana Santos Cabeleireiro. Ela é espetacular, é a minha cabeleireira. Executa trabalhos técnicos fantásticos, cortes e penteados. Tem ainda serviços de radiofrequência, cavitação, pressoterapia, massagens e laser de iodo. E tudo, mas tudo aquilo que nós, as mulheres, tanto adoramos. Faça já a sua marcação. 964-519-172. Fale com a Ana Santos e diga-lhe que vai da minha parte. Terá um desconto. Popular FM. Popular Música. Renda-se. Deixe-se fascinar e encantar. Apaixone-se. Amante da poesia. Com a poesia e a literatura no seu expoente mais elevado, elevando corações, espíritos sonhadores e aventureiros. Amantes da poesia, aos domingos depois das 19 horas, pela mão de Maria Isabel Rodrigues. A dar voz aos poetas de cá e de lá. E ainda a rubrica Passa Palavra, com o escritor Baltazar Sete Sóis. Sei que deste a tua dor. Eu não sou a dar o meu perdão, mas talvez esta gota de água de uma fonte afastada tenha mostrado o caminho. Talvez esta ponte escura onde a solidão despassa, talvez esta aventura tenha-me levado a casa. Sara, tudo que dói, Sara, e no meu peito grita tudo o que acredita. Se fogo leva a dor, fica o que há depois. Longe da paixão, diz-me se há perdão. Sara, quando o grito nos cerrou, fraco corpo sobre a praia, leve sombra que o mar apagou. Mas talvez esta nova espada, já de frente para a batalha, nos possa mostrar o caminho. Talvez hoje mar adentro, onde o coração dispara, onde o nosso amor de sempre pode nos levar a casa. Sara, tudo que dói, Sara, e no meu peito grita tudo o que acredita. Se fogo leva a dor, fica o que há depois. Longe da paixão, diz-me se há perdão. Sara, tudo que dói, Sara,
que acreditar. Se fogo leva a dor, fica o que há depois. Longe da paixão, diz-me se há perdão. E depois do que foi, diz-me se o que dói. Sara. Horas 7 minutos e voltamos para a segunda hora do programa Amantes da Poesia de hoje. Estamos a homenagear, a felicitar antecipadamente José Saramago. E para todos vós ficou Tiago Betancourt, Sara, e como ele disse muito bem, Sara, uma letra fantástica, um poema maravilhoso. Dois 238-7219 e já temos o primeiro amante da poesia desta noite. Para homenagear, para felicitar. Não vale a pena estarem a ligar, porque agora a linha está ocupada. Estou sim, muito boa noite. Estou sim, boa noite. Muito boa noite, bem-vindo. Mais uma vez. O primeiro da noite. O primeiro da noite, é. Para além do Baltazar, o primeiro da noite. Exatamente. E com quem tenho o prazer de falar? Alberto Sousa. É poeta, de certeza. É poeta. Quem? Por favor, pode... Alberto Sousa. Alberto de Sousa? É a primeira vez que liga para esta rádio. Na personagem real é. Na personagem real é. Ora, eu prefiro... É uma questão de novos hábitos. Eu prefiro continuar a chamar-te de Alberto Codel. Ou então segundo pessoa. Desculpa-me. Também pode ser, mas começo cada vez mais a usar o nome próprio antes que me esqueça dele. Ah, é? Senão qualquer dia confundia-se. Oh, jamais. Os poetas não podem parar de escrever. Os poetas não podem deixar morrer a sua escrita. Claro, nem que se lhe seca a tinta da caneta. Não, mas podem deixar. Podem. Às vezes há momentos em que é uma pausa. Deixar. Eu acho que deixar. É uma pausa. O segundo não sei pessoa... se será propriamente uma pausa, o tempo dirá. O segundo pessoa também agora andava a ficar um bocadinho cansado, não é? Bem... Exatamente. Meu Deus. Mas hoje não estamos para falar de mim, hoje estamos para falar de Saramago. Exatamente. Então, agora sim, vamos falar de José Saramago. Que damos início à preparação do seu centenário de nascimento. Nós aqui também nos antecipamos, não é? Eu trouxe então um poema de José Saramago. Sim. E um poema ligado aos poetas. Ou não sei se será propriamente uma homenagem ou uma crítica à poesia. Cada um irá interpretar o poema da maneira que entender. E o poema chama-se Circo. Também trazia aqui esse poema para declamar, mas na tua voz vai ficar sublime. Então vamos lá ver. Vou tentar. Vamos lá. Então cá vai. Circo. Poeta não é gente, é bicho coiso, que da jaula da gaiola variou e anda pelo mundo às cambalhotas,
recordadas do circo que inventou. Estendo no chão a capa que o destapa, faz no peito tambor e rufa, salta. Monossábio, ave torta de bico e pernalta, ao fim toca a charanga do poema. Caixa, fagote, notas aranhadas, porque o bicho é. O bicho lá fica, a cantar às estrelas apagadas. José Saramago. Aplausos. Pois nós não sabemos de facto a interpretação, não é? Tem um pouco de muita coisa. Exatamente. Não é? A escrita do José Saramago tem sempre muito de pouco ou pouco de muito. Mas esse é um dos que eu penso que sim, que tens razão. É também uma crítica. É uma homenagem e uma crítica, exatamente. É verdade. Aliás, muito bem escolhido. Como a grande maioria dos poemas de Saramago, não são apenas louvores, mas muitas das vezes o dedo enfiado na ferida. Muito veladamente, mas está lá. O dedo a tocar ao de leve. Crítico da sociedade. Ele conseguia, ao de leve, mas tocava bem profundo, não é? Exatamente. Com muita leveza, mas conseguia atingir. Tenho e deixo a vez a quem quiser ligar. Muito bem, muito obrigada pela participação. Muito obrigado. Muito obrigada pela forma como. Continuação do bom programa. Obrigada. E saudações ao segundo pessoa. Obrigada, com licença. Horas 15 minutos e já temos mais alguém do outro lado da linha, a linha que nos liga, que é o 212387219. Se nunca ligou para este programa, se nunca ousou, é hoje a noite, é hoje o momento. Vamos saber quem está connosco do outro lado da linha. Estou sim, muito boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Que Está voz, que voz forte, que voz potente. Não é assim tão potente, é uma voz feminina, um pouco rouca, que ontem foi levar as vacinas e que tem Para já, boa noite, Isabel. Muito boa noite. Este programa é um programa muito bom. Eu já sei com quem estou a falar, mas agradeço que se anuncie, por favor. Irene Matias. Bem-vinda. Obrigada. Eu realmente agradeço a oportunidade de ter conseguido, com a ajuda do meu marido, ligar. Um beijinho também para o esposo. Obrigada, será entregue. Aliás, ele está a ouvir o programa no telemóvel dele. Muito bem, muito bem. É assim,
eu tinha um evento meu, do lançamento do meu livro para sábado que vem. Exato. Estava anunciado para a Biblioteca de Sintra, mas dou a conhecer que realmente o Raul tem razão. Também não me mandaram mails. Eu pedi a 13 de outubro, foi só telefonemas, e para isso foi preciso eu aparecer de vez em quando. E à última da hora mandavam-me esperar mais uma semana. Ora, não é nas Minha querida Irene, pode baixar o som ou sair de perto do rádio ou do computador, se faz favor, para não haver interferência. Está a fazer interferência o telefonema com o computador. Sim. Pode-me fazer esse favor? Já, o meu marido já desligou, já o tirou o som à televisão. Ok, muito obrigada. Está melhor? Está, sim. Agora sim. Devia de ser a televisão. Portanto, realmente o nosso conselho, é triste de dizer, mas o nosso conselho não está a apoiar a literatura e os autores, e é triste, porque não é na última semana que eu ia organizar tudo, e junto-me ao Tomé, realmente que somos aqui do conselho e que não temos exatamente, eu não estava a perceber. Exato. E não temos esse apoio aqui. Tenho estado a desmarcar com todas as pessoas com quem já tinha falado, sobretudo com os membros que iam ficar na mesa, e já tenho várias ofertas talvez de sítios até mais bonitos. É uma pena realmente aqui o nosso conselho não nos estar a apoiar. E as pessoas que me estão a ouvir e que sabiam, agradeço desde já que realmente não compareçam, embora eu vá pôr no Messenger e no vai Facebook, avisar, não é? Sim. As pessoas que estão... Pois esses factos acontecerem... Um bocado, embora as pessoas digam que não sou eu que tenho que ter vergonha, mas esses factos de facto não deveriam acontecer, não é? Exato, só fica mal. E então, mas enfim, as ações fevereiro, ficam para quem as faz, não é? Fica para quem as ações para quem as praticam. Exatamente. Não há dúvida, Isabel, que é assim, é verdade. E pronto, então, minha querida Irene, era este o recado que eu realmente queria dar. E agora o recado para José Saramago, tem algum? Tenho, e chama-se Poema à Boca Fechada. E eu que tenho esse poema precisamente na minha frente. Foi um dos que também... Não interessa. Foi um dos que também selecionei para ser... Eu sei ler como deve ser, porque eu transcrevi aqui para o papel. Sim. E não sei se conseguirei ler como deve ser. Claro que vai conseguir. E eu vou colocar um instrumental. Sim. Para acompanhar. Obrigada. E então é assim. Vamos não lá. Direi. O silêncio que me sufoca e ai, desculpa. No silêncio me sufoca e amordaça. Sim. E amordaça. A minha letra é terrível. Calado estou, calado ficarei. Porque a língua que falo é de outra raça. Palavras conseguidas se acumulam. Se repensam. Externa de águas mortas. Ácidas mágoas em limos transformadas, voz de fundo em que há raízes tortas. Não direi que nem sequer o esforço de as dizer merecem, palavras que não digam quanto sei, neste retiro em que me não nem só todos se arrastam, nem só lamas, nem só animais boiam, mortos, medos. Túrgidos frutos em cachos se entrelaçam. No negro poço de onde sobem dedos, só direi, espadamente recolhido e mudo, quem se cala quando me sobra não poderá morrer sem dizer tudo. José Saramago.
Muito bem. E alguém está a tocar piano, órgão? Diga, diz lá. Alguém está a tocar órgão ou piano por trás de... É o meu marido. Da Irene? Muito bem, muito bem. Meu marido tinha que mostrar, ele gosta de me acompanhar quando eu leio. Muito bem, eu estava aqui a colocar um instrumental, mas depois apercebi-me que havia aí por perto. Eu comecei a ler, ele, como estava à espera, muito nem bem. ouviu, estavas a colocar um instrumental. Mas eu apercebi-me muito bem. Já não dava para eu lhe fazer sinal. Não faz mal, muito bem, muito bem. Os parabéns também para o esposo. Desculpa da minha leitura, mas para a próxima vou ter isto melhor, passado no computador, porque realmente a minha letra, eu sou como aquele ditado que diz, eu descrevo que há pleia. Como? É assim, a minha letra é um bocado confusa até para é letra de médico? Não, é uma letra que o meu filho adora, mas que é demasiado rebuscada, como aprendi na escola, no liceu, queriam aqueles caracteres no meu tempo. Não sei se no teu também era assim. Sim, eu sou mais velha. Nós somos as duas jovens, mais ou menos da mesma idade. Sim, muito obrigada, minha querida Irene. Muito obrigada. Que me está a cortar, eu não te estou a ouvir bem. Deixei de ouvir. Mas eu estou a ouvir bem a Irene. É a interferência, seja do computador, do rádio ou do telemóvel, que de vez em quando há uma interferência. Muito obrigada pela participação, pela homenagem, pelo poema. Eu é que agradeço e peço desculpa pelo momento. ter aproveitado para dar este recado. Ora essa. Exato. E para já vou dizer que estou a adorar o programa. Ser Saramago ou um outro poeta português, porque eu nem sempre posso ter, mas sempre que posso eu vejo. Só que é muito difícil a ligação. Mas meu hoje... marido há muito tempo a tentar e lá conseguiu hoje realmente. Boa noite, Isabel. Olá, muito boa noite. Muitos parabéns. Temos aí um pianista. Uau! Admiro, tenho uma paixão pela poesia e o José Saramago preenche tudo o que há de belo na poesia e na escrita. É isso mesmo. Parabéns, muitos parabéns, boa noite, um beijinho muito grande. Muito obrigada pela vossa participação, pelas vossas palavras e sobretudo pelo vosso carinho. Obrigada a nós, um beijinho grande e aquele abracinho. Obrigada. Obrigada. E dias melhores virão, não é? Dias melhores virão. Sim, dias melhores virão e já tenho bastante oferta. Vamos aguardar com esperança. Obrigada, muito obrigada mais uma vez. Obrigada com licença, também a vocês. Obrigada. E continuem que este programa é realmente muito bonito. Este é o vosso programa dos domingos entre as 19 e as 21 horas. Muito obrigada, Irene e José Matias. Obrigada. Com licença. Beijinhos. Com licença. Teu corpo de terra e água, onde a quilha do meu barco, onde a relha do arado abrem rotas e caminhos, teu ventre de seivas brancas, tuas rosas paralelas, tuas colunas, teu centro, teu fogo de verde pinho, tua boca verdadeira, teu destino, minha alma, tua balança de prata, teus olhos de mel e vinho. Bem que o mundo
não seria se o nosso amor lhe faltasse. Mas as manhãs que não temos são nossos lençóis de linho. Teu corpo de terra e água, onde a quilha do meu barco, onde a ralha do arado abrem rotas e caminhos. Teu ventre de seivas brancas, tuas rosas paralelas, tuas colunas, teu centro, teu fogo de verde pinho, tua boca verdadeira, teu destino, minha alma, tua balança de prata, teus olhos de mel e vinho. Bem que o mundo não seria se o nosso amor lhe faltasse. Mas as manhãs que não temos são nossos lençóis de linho. Teu corpo de terra, pronto, mas não está. E água. José, vai já para lá, está bem? Não desliga, está bom? Não desliga. Não, não desliga, não desliga. Então força. Mas não desliga, está bem? Horas 29 minutos. O fado que passou anteriormente é um poema de José Saramago, cantado por Ivan Lins e António Zambujo. Maravilhoso, não conhecia este fado. As mais belas canções da lusofonia, com participação da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras. 15 de dezembro, no Campo Pequeno. Paulo Flores, Nancy Vieira, Cuca Roseta, Rita Guerra, Karina Gomes, entre tantos outros. Juntos, para promover a cultura e a música de língua portuguesa. Horas 30 minutos e já temos mais alguém na linha que nos liga, ou seja, no 21-238-7219. Vamos saber de quem se trata. Eu penso que tinha a minha via aberta e que já todos ficaram a saber de quem se trata. Estou assim, muito boa noite. Estou, boa noite. Boa noite. Não se importa de tirar o som do seu computador, por favor? Eu não estou no computador, eu estou no telemóvel. Dá-me. Espera aí. Há qualquer interferência. Estava a ouvir os amantes da poesia no telemóvel, certo? Estou a ouvir os amantes da poesia no telemóvel e estou-te a ligar. Exato, por isso é que está a fazer interferência. Mas está a fazer interferência, ok? Então vamos lá. Vamos lá tentar desligar agora aí o rádio. Desligar a internet. Eu desligo. Se faz favor. Desculpa, Isabel. Porque senão... Está difícil. Ao mesmo tempo, tudo ligado, pois, dá esta confusão, não é? Dá assim uma confusão, sim. E nós queremos ouvir o poeta José Alentado. Eu penso que tinha a minha via aberta quando fiz a pré-escuta. Olha, se eu tivesse a dizer mal de alguém. Eu peço
desculpa, mas isto está a ficar complicado. Então, Isabel, peço desculpa, porque aqui não consigo desligar do telemóvel, agora esta... Já desligou? mas vamos... sim, agora está a ouvir-se perfeitamente a voz. Estamos a falar com o poeta José Alentado, certo? Certo. Certíssimo. E o José está-me a ouvir bem? Estou a ouvir perfeitamente. Pronto, mas o mais importante é ouvir-se bem a voz do poeta. Essa música de fundo é do vosso rádio, não é? Não é minha. É da estação, não é? Não, é daí. Porque agora eu já desliguei. Eu já desliguei o instrumental. Portanto, José Alentado quer também, certamente, parabenizar o poeta Saramago, não é? Sem dúvida, até porque é um personagem que nos merece o maior respeito por tudo aquilo que escreveu e por ter conseguido ser reconhecido mundialmente pela sua obra. Acho que, em minha modesta opinião, deve ser homenageado e devemos-lhe prestar e enaltecer o seu devido valor. E é nesse sentido que eu me predispus também, porque sou um admirador de Saramago, a prestar-lhe a minha singela homenagem com um pequeno poema dele. Muito bem. Então vamos... Eu tenho um poema muito curto, sim, que tem a ver com aquilo que também escrevo e com... normalmente eu não gosto de poemas muito longos. E o poema é tão fundo o silêncio. Então, força. É tão fundo o silêncio entre as estrelas. Meu som das palavras se propaga. Meu canto das águas milagrosas. Mas lá, entre as estrelas, onde somos, um astro recriado é que se ouve íntimo rumor que abre a rosas. José Saramago, provavelmente Alegria, Lisboa, Editora Caminho, 1985. Muito bem. É um poema pequeno, mas que nos diz tanto, não é, José? Exatamente. É um dos que como muitos escrevem, assim como José Alentado diz, é verdade, escreve poemas pequenos, mas que nos dizem muito. Tem uma dimensão enormíssima e uma sensibilidade que transcende aquilo que é normal. É difícil dizer em poucas palavras esta infinidade de coisas, e daí a escolha deste pequeno poema e a minha homenagem a ele. Brilhante. E um grande abraço para vocês. Brilhante, foi uma honra recebê-lo. Já tínhamos saudades do poeta José Alentado. Muito obrigada pela participação, muito obrigada por ter vindo até nós e muito obrigada também por estas interferências, mas quis fazer tudo de uma vez, olha. Pronto, e eu continuo a ouvir o instrumental e ele aqui está desligado. Pois, é verdade. Não faz mal. E este pipi que alguém está a tentar ligar por cima de uma outra chamada que já está a ser atendida também é muito desagradável. Isto é qualquer coisa aqui que se passa com o telefone. Obrigada, poeta, muito obrigada. Continuação de uma excelente noite. Muito obrigada.
Na ilha por vezes habitada. Na ilha por vezes habitada do que somos. Há noites, manhãs e madrugadas em que não precisamos de morrer. Então, sabemos tudo o que foi e será. O mundo aparece explicado definitivamente e entra em nós uma grande serenidade. E dizem-se as palavras que a significam. Levantamos um punhado de terra e apertamo-la nas mãos com doçura. Aí se contém toda a verdade suportável, o contorno, a vontade e os limites. Podemos então dizer que somos livres, como a paz e o sorriso de quem se reconhece e viajou à roda do mundo infatigável, porque mordeu a alma até aos ossos dela. Libertemos devagar a terra onde acontecem milagres, como a água, a pedra e a raiz. Cada um de nós é por enquanto a vida. Isso nos baste. José Saramago. Horas 42 minutos. Restam-nos já poucos minutos para o final desta emissão de hoje, uma homenagem ao grande José Saramago. E temos alguém do outro lado da linha que quer também certamente homenagear, parabenizar o poeta José Saramago. Estou assim, muito boa noite. Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite, Maria Isabel, mais uma vez. Muito boa noite. Todo o auditório. Com quem tenho o prazer de falar, anuncie-se, faz favor. Com a Conceição Coutinho. Pois lá em casa. Vai por aqui, mas muitas vezes ausente, e hoje foi uma odisseia conseguir ligar. Eu nem sei quantas vezes liguei, enfim, foi assim uma infinidade de vezes. Foi uma meia dúzia. Foi uma meia dúzia. Talvez um pouquinho mais, Maria Isabel. Talvez um pouquinho mais. Como está, Conceição? Está bem? Sim, estou bem, dentro do possível. Vamos estando. Pronto, tirando o que está mal, está tudo a ficar. Ora, exato, está tudo a ficar ótimo. Costumo dizer-te exatamente isso. Tirando o que está mal, o resto está tudo ótimo. Exatamente. E, portanto, vamos, entretanto, fazendo também para que as coisas melhorem a cada dia, não é? Daquilo que depende de nós, não é? Porque há muita coisa que nos ultrapassa, que não depende de nós. Mas pronto, a vida é mesmo assim e nada a fazer quanto a isso. E as pessoas têm que viver, não é? Há quem pense que, como dizia Saramago, como é que é? Ainda há pouco referi,
Pois eu sei o que é que quer dizer e agora também não consigo dizer. Pronto, ele era uma pessoa muito perspicaz, muito um bocadinho enigmática também, muito crítica, muito a essência dele. Ele era muito, eu ainda há bocadinho fiz aqui um comentário e agora já não consigo repeti-lo. Pronto, mas ele era uma pessoa muito, era bastante profunda nos pensamentos, muito nas profundo, palavras, muito profundo, na forma de transmitir o que ele achava da vida e das pessoas e da forma como ele via a sociedade, enfim. Ele era uma pessoa muito carismática. E muito forte ao mesmo tempo. Muito forte, muito a forte. palavra certa. Nem tudo aquilo que ele escrevia eu gosto. Gosto de algumas coisas e por acaso andei assim a fazer uma pesquisa sobre a poesia dele, que já não há bastante tempo que não li. Aliás, não tenho lido praticamente de ninguém. E encontrei aqui uma coisinha muito pequenina, que sendo para mim, assim, à primeira vista, bastante enigmático, mas que nas entrelinhas tem muito. Exatamente. E é uma coisa que se chama química. Acho que só a palavra já vai mais ou menos, enfim, deixar subentendido. E então diz assim: sublimemos amor, assim as flores no jardim não morreram. Se o perfume no cristal da essência se defende, passemos nós as provas, os ardores. Não caldeiem os instintos sem o lume, nem o secreto aroma que o recebe. José Saramago. É uma coisinha assim tão pequenina, mas onde ele mas tem muita química. Tem muita química, tem mesmo muita química. Eu também gosto muito de poema, de poesia enigmática. Esse também era um dos que eu trazia, portanto, aqui os trabalhos de casa, não é? Mas que pontaria, Isabel. É verdade. Pronto, mas eu gostei deste, por ser pequenino, não ocupa muito tempo para dizer. E diz muito. Porque achei que, apesar de um bocado enigmático, eu consegui aqui entender muita coisa. E isso é um bocadinho raro em mim, quando é poesia muito enigmática e eu, por norma, não tenho muita vontade de a ler. Mas este gostei. E pronto, e foi a minha singela participação. O que eu queria dizer há pouco, e que é também uma frase muito, muito célebre, de José Saramago, é: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Então, as pessoas hoje em dia têm pressa e não querem perder tempo. Juntam-se as duas coisas. O tempo fica, nós é que vamos passando. Exatamente, é isso também mesmo. Dizia aquela farista que cantava um fado onde constava qualquer coisa assim. Portanto, o tempo fica, nós é que vamos passando. E é isso. É mesmo assim, é a vida é mesmo isso. E essa é uma realidade nua e crua. Conceição, muito obrigada. Muito obrigada pela um beijinho grande pela sua participação. Como é que há de estar a ouvir? E pronto, e vamos ficando por aqui. Já falta pouco para terminar, mas eu vou estar por aqui até ao fim. E muito obrigada mais uma vez, Conceição. Obrigada, Maria Isabel. Obrigada. Um beijinho grande. E para rimar com Conceição, um beijo no seu coração. Ora, muito obrigada. Muito obrigada, com licença. Obrigada. E o tempo está, de facto, a voar, o relógio não para, são 20 horas, 47 minutos. E se por acaso nunca ligou, nunca participou, hoje é a sua vez. Pode ligar 21-238-7219. Estamos a homenagear o centenário de José Saramago. E como dizia o próprio José Saramago, a vida, esta vida que inapelavelmente, pétala a pétala, vai desfolhando o tempo. Parece, nestes meus dias,
ter parado no bem me quer. José Saramago. E tinha de facto razão. Horas 49 minutos. Alguém estava em linha, atendi, já não fui a tempo, ou a chamada caiu. Espero que não tenha sido o poeta ou a poetisa que caísse. Espero que não se tivesse magoado. O 21-238-7219 vai ficar à disposição só dentro dos próximos 5 minutos. Retrato do poeta quando jovem. Há na memória um rio onde navegam os barcos da infância, em arcadas de ramos inquietos que despregam sobre as águas as folhas recurvadas. Há um bater de remos compassado no silêncio da lisa madrugada. Ondas brancas se afastam para o lado com o rumor da seda amarrotada. Há um nascer do sol no sítio exato. Há a hora que mais conta de uma vida. Um acordar dos olhos e do tato. Um ansiar de sede inextinguida. Há um retrato de água e de quebranto que do fundo rompeu desta memória. E tudo quanto é rio abre no canto que conta do retrato a velha história. José Saramago. Para terminarmos a nossa emissão de hoje, vou deixar para todos vós Pedro Abrunhosa, Ilumina-me, com os votos de que a nova semana vos traga a todos vós, a todos nós, muita luz, muita fé, muita força e muita esperança. Um beijinho no coração de todos, até de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Pedro Abrunhosa, Ilumina-me.
Gosto de ti como quem vence o espaço, como quem abre o regaço, como quem salta ao vazio, um barco a porta no rio, um homem morre no esforço, 7 colinas no dorso e uma cidade para mim. Gosto de ti como quem mata o degredo. Gosto de ti como quem finta o futuro. Gosto de ti como quem diz não ter medo, como quem mente em segredo, como quem baila na estrada, vestido feito de nada, as mãos fartas do corpo, um beijo louco no porto e uma cidade para ti. E enquanto não há amanhã, ilumina-me, ilumina-me. Enquanto não há amanhã, ilumina-me, ilumina-me. Gosto de ti como uma estrela no dia. Gosto de ti quando uma nuvem começa. Gosto de ti quando o teu corpo pedia, quando nas mãos me ardia, como silêncio na guerra, beijos de luz e da terra, e num passado imperfeito, um fogo farto no peito e o mundo longe de nós. Enquanto não há amanhã, ilumina-me, ilumina-me. Enquanto não há amanhã,